Meu nome é Bruna Isadora, eu sou acadêmica do primeiro ano de Zootecnia no EPG e hoje eu e minhas colegas Fernanda, Maria e Nicole iremos apresentar um trabalho com base num artigo que diz sobre o sistema de confinamento Compost Barn. Esse artigo ele foi feito por Vânia Correa Mota, Ednilson Tavares de Andrade e Daniel Furtado Leite. Os principais aspectos a serem tratados nesse artigo são interações entre índices de conforto, características fisiológicas, score de higiene e claudicação. Eu sou a aluna Fernanda do Carmo Balkrovitz, do primeiro B de Zootecnia, e o nosso trabalho é sobre o sistema de confinamento Compost Barn, avaliando os índices de conforto, as características fisiológicas, o score de higiene e claudicação. Qual que foi o objetivo do material que a gente estudou? Foi principalmente obter as reações dos animais neste sistema de confinamento. A pesquisa para saber os resultados disto foi realizada em 3 propriedades na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no período de verão e inverno. Foram realizados para saber cada um desses índices vários tipos de avaliação. Por exemplo, para a microclimatização e os scores de limpeza e de locomoção foi analisado por meio de estatísticas descritivas. Já para analisar os parâmetros fisiológicos, foi submetido a um delineamento experimental em blocos casualizados em parcela, subdividida no tempo por meio de análise de variância e teste de Scott-Knott. E qual foi, o resultado das avaliações? Assim, como que se procedeu isso? As avaliações foi possível observar, primeiramente, um resultado bem positivo, pois os animais não sofreram estresse térmico, nem na estação de verão, nem na de inverno. Em questão dos aspectos fisiológicos, eles estão dentro dos limites do conforto animal, e foi observado, por isso foi bem interessante o trabalho realizar ele no verão e no inverno para saber a diferença dos resultados em cada estação, né? No verão, houve uma maior frequência respiratória, temperatura superficial, temperatura retal e índices de conforto animal do que comparado da estação do inverno. Em relação aos scores, os animais tiveram uma melhor limpeza e número baixo de vacas com problemas de cascos neste sistema. E qual que é os desafios para a gente avaliar cada parâmetro nesse sistema, né? É difícil avaliar, principalmente em relação ao estado de bem-estar dos animais, na questão do controle do estresse térmico. A gente fala e fala, sobre o estresse térmico e às vezes a gente não avalia o que é ele, qual que é o conceito e o que ele causa na produção. E ele é capaz de provocar grandes prejuízos no sistema da produção, Ele causa perda da produção leiteira, que é principalmente o foco do nosso trabalho na produção leiteira. Ele provoca queda nos índices reprodutivos. E o método utilizado para medir a sensação térmica é realizado através dos fatores ambientais. Por exemplo, a temperatura, a umidade, a radiação solar, a velocidade do vento. E também avaliada por fatores individuais, como o metabolismo e o tipo de pelame dos animais. Outro grande problema, principalmente de criadores brasileiros, é o microclima das instalações e as altas temperaturas encontradas no país. Os animais de produção leiteira, na nossa região, principalmente é da raça Jersey ou holandesa. Duas raças vindas da Europa, E lá a gente sabe que o clima é muito diferente daqui no Brasil, Então, para esses animais se desenvolverem até se acostumar realmente com o nosso clima, é um grande problema, A temperatura, ela influencia muito na produção, pois muda a troca de calor com o ambiente e a taxa de ingestão de alimento, afetando assim as exigências nutricionais das vacas. Aí entra muito, o trabalho do zootecnista.
E focando agora mais sobre o sistema Compost Bar, ele é um sistema alternativo e ele mantém os animais soltos e que podem caminhar livremente dentro do balcão. E ele possui o diferencial, que é uma área de descanso, que possui uma cama com misturas de carbono, fonte de carbono e material orgânico rico em nitrogênio originados das fezes e da urina dos animais. E cada fator influencia diretamente nesse bem-estar dos animais. O foco do artigo estudado, como eu falei anteriormente, foi avaliar o conforto térmico desses animais confinados na instalação desse sistema. E quais foram os materiais e métodos utilizados para ter essa pesquisa, Ela foi realizada no município de Três Corações, Minas Gerais, e a gente precisa saber o clima, dessa região. Ele é do clima CWA, com 2 estações bem definidas, temperatura média anual de 20,2 graus Celsius e precipitação anual de 1,401 milímetros. A temperatura média do ar e a umidade relativa externa do galpão durante os dias de coleta dos dados foram obtidos por meio da estação meteorológica portátil com sensores apropriados para coletar e armazenar os dados. E quais que foi as características do galpão utilizado para o experimento? O galpão possui um corredor de alimentação medindo 3 metros por 50 metros, com um comedouro em toda a extensão do galpão, e outro corredor medindo 2 metros por 50 metros, com 4 bebedouros medindo 0,50 metros por 2 metros, com capacidade para 300 litros d'água. Possui 3 coxos de mineral e 5 ventiladores centralizados. Os dados coletados para a realização da pesquisa foi que ele foi realizado no verão de 2016, mais especificamente em janeiro. As coletas foram divididas em 2 etapas. Na primeira etapa, foram coletadas 36 amostras para as variáveis temperaturas do ar, umidade relativa, velocidade do ar, temperatura do ponto de orvalho e temperatura do globo negro, numa malha regular com 36 pontos georreferenciados, dividido em 12 pontos por lote. Olá, meu nome é Nicole Camargo, eu sou aluna do primeiro B de zootecnia e eu vou dar continuidade no materiais e métodos do trabalho. A primeira etapa da coleta de dados foi realizada em 1,8 metros do piso, com coleta realizada 2 vezes ao dia, às 9 da manhã e às 3 da tarde, com ventiladores ligados. O equipamento utilizado para fazer a coleta foi um sensor portátil da Kestrel modelo 3, com que dava a precisão de mais ou menos 3% na velocidade do ar e da umidade, mais ou menos 1 grau na temperatura e mais ou menos 3 graus no ponto de orvalho. A temperatura no globo negro, esfera oca pintada com 7 centímetros de diâmetro, foi realizada por um medidor de temperatura digital de sensor externo da Thermopar tipo K inserido no centro do mesmo. Já a segunda etapa, foram coletados parâmetros fisiológicos, frequência respiratória, temperatura da superfície do animal e temperatura retal. A frequência respiratória foi observado o movimento durante 20 segundos e essa frequência foi multiplicada por 3 para obter a frequência respiratória por minuto. A temperatura da superfície do animal foi medida por um termômetro infravermelho em 4 pontos, no fronte, na cernelha, na virilha e no jarrete. Essa etapa foi realizada com 15 animais, escolhidos aleatoriamente por amostragem estratificada proporcional em cada lote, determinado por uma fórmula. A amostra do extrato igual a tamanho do extrato do lote e dividido pelo número total de vacas do galpão vezes o tamanho da amostra, avaliando também
os scores de limpeza, que foi medida de 1 a 4, onde o 1 era limpo e o 4 era imundo e sujo, analisando úbere e pernas traseiras. Olá, meu nome é Eduarda Camargo e eu vou começar falando sobre os valores dos índices do conforto animal. Eles acompanham os valores de TA, que significa temperatura do ar, e apresentam um aumento no período da tarde para essas duas estações que foram comparadas. Adotou-se pela tabela de ITU, que significa Índice de Temperatura e Umidade, para os bovinos leiteiros de alta produção, que ITU, abaixo desse valor de 68%, o animal ele apresenta sem estresse. Já de 69% a 71%, apresenta um leve estresse. Já de 72% a 79%, um estresse ameno. Já de 79% a 89%, um estresse moderado. E de 90% a 98%, o animal apresenta um grande estresse. No verão, os valores máximos e mínimos do ITGU, que significa Índice de Temperatura do Globo Negro de Umidade, indica que o animal encontra-se em situações de perigo, acarretando o rendimento na produção de leite. Em alguma das situações, é recomendável uma intervenção humana, sendo por meio de instalações de sistemas de climatização que podem promover um conforto a esses animais, como a instalação de ventiladores e nebulizadores, entre outros. A ventilação do meio ambiente ela pode aumentar no processo convectivo de troca, se estiver, claro, dentro das recomendações, e também pode melhorar a condição térmica dos animais. A renovação térmica do ar, ela beneficia a secagem da cama do animal e a eliminação de gases excretados, possibilitando dentro dos limites. Controla a temperatura do ar e da umidade relativa do ar. Também é proposta por alguns autores a cobertura verde, com vegetação, que ela pode ter um papel muito importante no desenvolvimento futuro de sistemas de criações intensivas de vacas leiteiras. Também pode beneficiar a redução de custos da produção e melhorar o bem-estar animal e reduzir também o impacto do calor. Acredita-se que a cobertura verde mostra um desempenho térmico do ambiente e tem o potencial de reduzir a energia para fins de refrigeração e acrescentar que mais pesquisas são necessárias para desenvolver soluções construtivas sustentáveis e adequadas para a pecuária. Bom, como as meninas já disseram bastante sobre o aspecto fisiológico, a gente conseguiu ver que esse sistema ele traz muita melhoria, né? Principalmente no conforto das vacas em lactação. O sistema composto bar, ele verifica que a área do descanso do sistema, ele proporciona melhoria além de conforto. Melhoria principalmente na questão da higiene do animal, quando ela é bem manejada. Nesse artigo, né, os autores eles conseguiram mostrar pra gente que quanto maior a frequência e a profundidade do removimento da cama, ele vai aumentar a temperatura e diminuir a umidade, que é o que a gente precisa para a vaca em lactação ali, ela tá num conforto e principalmente numa produtividade melhor. Bom, como a gente falou lá no comecinho que um dos aspectos que a gente ia trazer era a claudicação, então o que é a claudicação? Quando o animal ele é afetado, quando ele distribui o peso corporal de maneira desigual entre os 4 membros dele. E isso leva a alteração no membro locomotor dele inteirinho. Então, por exemplo, uma vaca ela não pode estar numa cama que seja desigual, que seja a parte da frente, por exemplo, mais para cima do que a parte de trás. Ela vai ocasionar uma claudicação e vai ocasionar um problema locomotor muito sério nela, afetando tanto o bem-estar dela quanto o fator produtivo de leite dela. Uma das principais recomendações do artigo é que seja realizado a avaliação do score tanto da claudicação quanto da higiene dos animais periodicamente, para avaliar o grau, às vezes, por exemplo, para não agravar talvez um caso, né? Então eu tenho um exemplo assim bem
vívido disso, que foi no meu estágio em 2022 na Agroleite, e os animais consistiam separados por baias. E na minha baia era trocado 3 vezes ao dia as camas delas. E havia lugares que talvez por falta de conhecimento ou por falta de um investimento técnico, por falta de pessoas, mão de obras, não era trocado. Então o animal ficava com aquela cama o dia inteiro e só era trocado de noite. Então era visível a gente ver as nossas vacas que eram trocadas 3 vezes assim ao dia, o quão elas se sentiam melhor, se sentiam bem. Pareciam que ficavam até mais dóceis na hora de chegar uma pessoa, por exemplo, e acariciar ali ela, quanto os outros animais que não eram trocados, o quão eles já ficavam mais para trás, não queriam tanto contato, né? E tanto no aspecto fisiológico, quanto, por exemplo, uma coisa assim que a gente nem imagina, que é o comportamento deles, né? Então, até na questão de deitar e levantar, você vê que as nossas vacas que estavam sendo trocadas ali, todo mundo supervisionando toda hora, elas conseguiam deitar, descansar mais, e até com os ventiladores enormes que a gente achava que, meu Deus, tá muito frio, mas para elas estavam na temperatura que devia estar. Você vê que elas se sentiam muito melhores, elas conseguiam descansar o que era para descansar, conseguiam comer e levantar certinho, sem nenhuma complicação. E até na hora de retirar, por exemplo, elas para banho, ou até para ir para pista mesmo, né? Que por mais que seja ali no meu estágio, o principal aspecto era competir e não a produção leiteira, por exemplo, numa propriedade, como o nosso artigo diz, independente, né, da função, por exemplo, do animal, o quão o bem-estar ali vai ajudar você com o animal, né? Então, como eu estava dizendo, até na retirada delas, por exemplo, para banho, elas eram tão calminhas, você via que elas não se batiam na hora de sair, não ficavam meio que agressivas. E os animais que já não tinham tanto esse cuidado da troca periódica, eles já se estressavam mais fácil, se incomodavam, né? Então, o compost bar, se bem administrado, se bem periodicamente visto, com manejo adequado da cama e com boa ventilação, por exemplo, se numa propriedade rural, uma propriedade for ventilação natural, mas estiver nos aspectos, ok, ele tem tudo para ser de sucesso. Mas também, se for, por exemplo, em baias, com uma ventilação de ventilador mesmo, é quase 100% a probabilidade e a possibilidade de proporcionar bem-estar e conforto às vacas confinadas. E o que acontece? Tendo bem-estar, tem uma boa produção leiteira e é uma mão de duas vias, né? Os principais aspectos trazidos, então, até agora, só pra gente lembrar, pra retomar, o bem-estar, o conforto e a diminuição de patologias, tanto, por exemplo, quanto da claudicação, por eles estarem sempre alinhados na cama, quanto, por exemplo, por mastite, porque está sendo sempre limpo e sempre arrumado. Então, para a gente concluir aqui nosso trabalho, não foi verificado um estresse térmico nos animais alojados, no modelo, né, Compost Bar, tanto na estação do verão quanto na estação do inverno, não foi verificado. Mas os parâmetros fisiológicos, tanto da temperatura retal quanto da temperatura superficial da pele e até mesmo a frequência respiratória, elas estavam dentro do limite de conforto do animal, do que o bem-estar animal permite. Então, existe um relacionamento maior entre frequência respiratória, temperatura da pele e temperatura retal, e os índices do conforto animal no verão, quando comparada com o inverno. Tem uma grande diferença, mas eles se aliam entre si. Então, tanto para análise de higiene e de claudicação, com o passar dos meses, no sistema Comfort Bar, eles apresentaram melhoria, tanto na limpeza e um número muito, muito baixo de vaca com problema no casco e com claudicação. Então, o nosso trabalho, eu acredito que foi bem explicado, a gente conseguiu ver o sistema de confinamento e a gente conseguiu entender e compreender o sistema de confinamento melhor para bovinos de leite e que traz melhoria tanto para o bem-estar quanto para a saúde animal.